Você nunca vai acreditar no que arqueólogos e antropólogos descobriram sobre a Ilha do Marajó. Vestígios de uma sociedade complexa que manipulava pântanos e produzia cerâmicas tão sofisticadas quanto as de grandes centros pré-colombianos. O tópico mais surpreendente que vamos revelar é o sistema de manejo de água e terra que sustentou milhares de pessoas por séculos. Uma engenhosidade quase esquecida. Antes de planejar uma visita ou aceitar as versões simplistas, você precisa saber estes 7 segredos que historiadores, guias e interesses econômicos não querem que você descubra. Assista até o fim, porque algumas dessas evidências estão sendo rapidamente perdidas. A Ilha do Marajó nasce na confluência grandiosa entre o Rio Amazonas e o Oceano Atlântico, um território moldado por forças que se enfrentam e se complementam. Não é fruto de uma única explosão geológica, mas de um lento e contínuo trabalho de sedimentação, marés e enchentes que, ao longo do Holoceno, acumularam sedimentos minerais e orgânicos numa vasta planície alagável. A dinâmica fluvio-marinha é o coração dessa história. Sedimentos trazidos pelo Amazonas e por seus afluentes encontram a ação das correntes oceânicas e das marés, redistribuindo areias, siltes e matéria orgânica e desenhando bancos, canais e várzeas. Oscilações do nível do mar e do fluxo sedimentar definiram períodos de avanço e recuo das paisagens, isolando áreas e conectando outras até consolidar a extensão única que hoje conhecemos. O relevo, extremamente plano, esconde camadas recentes de sedimentos que guardam pistas sobre mudanças climáticas e paleocanais. A presença de turfa e solos orgânicos atesta longos episódios de inundação e vegetação alagadiça, enquanto áreas mais arenosas marcam episódios de maior influência marítima. Também atuam processos locais, como a ação das correntes de maré, que formam ilhas-barreira temporárias e reconfiguram a costa constantemente. O resultado é uma ilha que é, ao mesmo tempo, continental e marítima, influenciada por ciclos de cheia do rio, por marés que penetram quilômetros terra adentro e por ventos e ondas que reesculpem a linha costeira. Esse ambiente fluido criou ecossistemas únicos, campos inundáveis, florestas de várzea e campos de água doce, e uma paisagem que continua a evoluir, sensível tanto às forças naturais quanto às pressões humanas que alteram regimes de sedimentos e uso do solo. Entender a origem geográfica e a formação do Marajó é, portanto, acompanhar uma narrativa em camadas, onde água, sedimento e tempo escrevem juntas a história de uma das maiores ilhas fluviais do mundo. A história das culturas indígenas pré-coloniais do Marajó nasce do entrosamento íntimo entre povos e paisagens em transformação. Onde o rio e o mar modelaram a ilha, comunidades humanas aprenderam a interpretar cheias, marés e solos férteis, criando modos de vida adaptados a ciclos imprevisíveis. Entre essas sociedades, destacou-se o chamado povo marajoara, cuja expressão material, especialmente a cerâmica ricamente decorada, revela uma complexa teia de ordem social, simbolismo e técnica. Não se tratou de populações itinerantes, apenas sobrevivendo às inundações. Arqueologia e estudos ambientais mostram aldeias sedentes, plataformas elevadas e montículos que funcionavam como moradas, espaços cerimoniais e proteções contra as águas. A produção cerâmica marajoara impressiona pela variedade de formas e pela iconografia, motivos zoomorfos, antropomorfos e padrões geométricos que sugerem cosmologias elaboradas e possivelmente narrativas mitológicas transmitidas por gerações. Essas peças não eram apenas utilitárias, eram objetos de prestígio e veículos de identidade coletiva. Economia e subsistência integravam pesca, coleta de moluscos, agricultura sazonal em áreas mais altas e manejo de recursos aquáticos. Redes de troca conectavam o Marajó a regiões mais distantes, difundindo ideias, estilos e matérias-primas. A engenharia social se fazia também por paisagismo. Aterros, canais e sistemas de drenagem mostram planejamento e cooperação comunitária. Rituais e funerária, indicados por contextos cerimoniais e sepultamentos ornamentados, apontam para hierarquias ou líderes com funções religiosas e políticas. O declínio dessas sociedades pré-coloniais não foi súbito, mas resultado de múltiplos fatores, mudanças ambientais, pressões demográficas e processos internos, que alteraram modos de vida e fragmentaram organizações antigas. Ainda assim, a herança marajoara persiste em sítios arqueológicos que guardam memórias de engenhosidade adaptativa e em práticas culturais que ecoam no presente. Compreender essas culturas exige ler camadas de sedimentos, cerâmica e paisagem como capítulos interdependentes de uma história onde água, solo e gente escreveram por séculos uma complexa narrativa de criatividade, resistência e vínculo ao território. Na Ilha do Marajó, a cerâmica marajoara emerge como voz material de sociedades que transformaram rios, marés e terrenos alagadiços em territórios de sentido. Essas peças não se limitavam a funções utilitárias. Vasos, urnas funerárias, cabeças e suportes escultóricos articulavam cosmologias, alianças sociais e hierarquias de prestígio. A riqueza iconográfica. Aves e peixes estilizados, rostos humanos híbridos, padrões geométricos em espiral e grelha, funciona como escrita visual, capaz de narrar mitos, marcar linhagens e sinalizar usos rituais. Tecnicamente, a produção combinava seleção de barro local, adição de inclusos como concha ou areia para controlar a plasticidade, modelagem por rolos e placas,
acabamento por alisamento e polimento com pedra, e decoração feita por incisões com instrumentos de osso ou pedra, e aplicação de engobe pigmentado. Em algumas peças havia ainda a aplicação de resinas ou bruamento para brilho e conservação. A queima, realizada em fornos simples ou em pilhas controladas, alcançava tonalidades que variavam do vermelho ao negro segundo a atmosfera e temperatura, resultado de saber empírico transmitido entre gerações. O papel social dessas peças aparece nos contextos arqueológicos. Vasos elaborados em sepultamentos, conjuntos cerimoniais sobre montículos e recipientes de formas inéditas que circulavam como bens de prestígio entre aldeias, indicando redes de troca e autoridade. A análise estratigráfica, a petrográfica e a química dos materiais revelam variações locais e empréstimos estilísticos, apontando uma comunidade artística dinâmica, adaptativa e conectada a outras áreas amazônicas. Pesquisadores recorrem à arqueologia experimental e à etnoarqueologia para reproduzir processos. Replicações de fornos e de decorações ajudam a entender o controle do calor, o tempo de secagem e as decisões técnicas que definem cor e durabilidade. Motivos aquáticos e figuras híbridas evocam a centralidade da água na cosmologia marajoara, enquanto tamanhos e formas distintas sugerem usos domésticos, rituais e expositivos, além de funções simbólicas em sepultamentos. A herança marajoara enfrenta desafios como erosão fluvial, pilhagem de sítios e falta de proteção, mas também inspira artistas contemporâneos e comunidades locais que mantêm memórias e técnicas. Preservar esse patrimônio exige integrar pesquisa científica, políticas de salvaguarda e o diálogo com descendentes e habitantes do litoral amazônico. Assim, a cerâmica marajoara se revela como campo de saber onde técnica, simbolismo e ambiente se entrelaçam, oferecendo pistas sobre organização social, imaginação simbólica e resistência cultural no Marajó pré-colonial. Nas margens e várzeas do arquipélago marajoara, o domínio humano sobre a água não foi resultado de sorte, mas de sistemas complexos de engenharia e manejo que transformaram um território inundável em paisagens produtivas e simbólicas. Longas defesas elevadas, conhecidas como tesos, não apenas erguiam áreas secas para habitação e rituais, mas também modulavam sedimentação e a dinâmica das marés. Canais e valas dirigiam fluxos, facilitavam a pesca e o transporte, e criavam microambientes agrícolas capazes de resistir a cheias sazonais. Camadas culturais e evidências estratigráficas demonstram técnicas conscientes de elevação de terrenos com sedimentos selecionados, matéria orgânica e fragmentos cerâmicos, uma engenharia de solo que lembra práticas de formação de terras negras em outras áreas tropicais. Barragens efêmeras, represas de madeira e diques sutis permitiam controlar níveis d'água para a criação de peixes e manutenção de hortas de várzea, enquanto redes de caminhos elevados conectavam aldeias dispersas, permitindo circulação de bens, pessoas e saberes técnicos. Esses arranjos exigiam coordenação social considerável, planejamento coletivo, regimes de trabalho e normas de uso do espaço que se articulem com os significados cosmológicos do ambiente aquático. A cerâmica marajoara aparece nesse cenário como material de diálogo entre técnica e simbolismo. Recipientes, urnas e peças exibiam ícones aquáticos e híbridos que ecoavam práticas de manejo e a centralidade da água na cosmologia. Fragmentos incorporados em aterros revelam reciclagem intencional de artefatos na construção do terreno. Pesquisas arqueológicas combinando mapeamento geofísico, análises pedológicas e experimentos construtivos mostram variações locais nas soluções engenheiras, respondendo a regimes de marés, regimes fluviais e pulsações climáticas. A manutenção desses sistemas demandava conhecimentos ecológicos finos, temporização de intervenções, seleção de materiais e manejo de sedimentos, transmitidos por redes de aprendizagem e reforçados por práticas rituais. Conservar esse legado exige integrar investigação multidisciplinar, diálogo com comunidades locais e políticas de proteção contra a erosão e ocupações recentes, reconhecendo que esses projetos pré-coloniais de água foram tanto feitos técnicos quanto performances sociais que moldaram identidades e capacidades de resistência no coração da Amazônia. O encontro entre povos marajoaras e europeus abriu uma nova fase em que saberes hidráulicos milenares e paisagens modeladas por tesos, canais e valas enfrentaram pressões inesperadas e muitas vezes violentas. As primeiras trocas foram ambíguas. Mercadorias, alianças e informações chegaram junto com doenças, armas, missionários e demandas por terras que rapidamente alteraram demografia, usos do solo e regimes de trabalho. Epidemias reduziram dramaticamente populações locais, fragilizando redes de manutenção coletiva dos sistemas de manejo de água que sustentavam hortas de várzea, criação de peixes e caminhos elevados. Ao mesmo tempo, as novas economias coloniais, extração de produtos, criação de gado e implantação de engenhos redesenharam fluxos hídricos, introduziram espécies exóticas e aceleraram erosões e assoreamentos que comprometeram técnicas de elevação de terrenos baseadas em sedimentos selecionados. Instituições coloniais e missões procuraram reconfigurar assentamentos, concentrando pessoas em povoados e alterando práticas rituais ligadas ao controle das águas. Muitos artefatos cerâmicos marajoara foram reciclados em aterros, mas também fragmentados como testemunho de rupturas. A pressão por mão de obra levou a formas diversas de coerção e mobilidade forçada,
rearranjando composições genéticas e culturais e dando origem a processos de mestiçagem e sincretismo que transformaram cosmologias aquáticas e materialidades técnicas. Contudo, nem tudo foi apagado. Saberes tradicionais persistiram em adaptações locais, práticas híbridas e memórias transmitidas oralmente que guiaram reinvenções dos sistemas de manejo. Arqueologia, etnohistória e estudos ecológicos hoje revelam essa trama complexa: colapsos demográficos, resistências, aculturações e continuidades técnicas, e apontam para a necessidade de políticas de reconhecimento e proteção que integrem comunidades locais, revalorizem técnicas ancestrais e enfrentem os legados ambientais deixados pela colonização. A chegada dos bovinos e das práticas de pecuária colonial inaugurou uma nova fase de transformação da paisagem que dialoga diretamente com os processos já iniciados pelo encontro entre povos marajoaras e europeus. ND antes Teso, canais e valas eram partes de um sistema hidráulico integrado à produção alimentar e à cosmologia local. Surgiram fazendas extensivas, cercas e pastagens que rearranjaram solos, drenagens e usos do território. O gado, introduzido como capital móvel e como motor de economias coloniais, exigiu grandes áreas livres, gerando desmatamento, compactação do solo e mudanças no ciclo de sedimentos que comprometiam técnicas tradicionais de elevação e manejo de várzeas. Trilhas de gado e caminhos abertos por tropeiros alteraram fluxos de água e facilitaram processos de erosão e assoreamento de canais, ao mesmo tempo em que árvores nativas eram substituídas por gramíneas exóticas e plantas forrageiras. Essas transformações não ocorreram apenas no nível físico. A imposição de fazendas reconfigurou regimes de propriedade, concentrando terras sob senhorios e interrompendo formas coletivas de gestão hídrica. Pressões por trabalho impulsionaram novas formas de coerção e mobilidade, integrando populações locais em circuitos de trabalho assalariado, escravizado ou semi-livre, ao mesmo tempo em que aceleravam processos de mestiçagem e alterações nas práticas rituais ligadas à água. Entretanto, a história não é de apagamento total. Saberes tradicionais resistiram em margens, produzindo práticas híbridas de manejo que combinavam atalhos coloniais com técnicas ancestrais para recuperar enchentes, cultivar pastagens adaptadas e plantar hortas de borda. Estudos arqueológicos e etnoecológicos mostram camadas de transformação e continuidade, do rebaixamento de tesos reusados como aterros até memórias orais que preservam rotas de drenagem antigas. Essa tensão entre produção pecuária e manutenção de sistemas hidráulicos exige hoje políticas que reconheçam a importância de técnicas locais, promovam restauração ecológica e reinventem formas de uso da terra que equilibrem subsistência, cultura e integridade dos ecossistemas aquáticos e de várzea. O arquipélago possui uma biodiversidade única, que brota da interação constante entre água, terra e pessoas. É um mosaico de manguezais, várzeas, ilhas de terra firme, brejos e campos inundáveis que abriga plantas e animais adaptados a ciclos de enchente e seca. Nessa paisagem, a flora é marcada por espécies que toleram salinidade e solos alagados, por árvores que erguem troncos esporádicos e por tapetes de gramíneas e forrageiras que mudam conforme a maré. A fauna reúne aves aquáticas e migratórias, peixes que usam as planícies alagadas como berçário, caranguejos e crustáceos dos mangues, mamíferos e pequenos roedores de terra firme, e comunidades microbianas que sustentam fertilidade e ciclagem de nutrientes. Essas comunidades não existem em abstrato. Foram historicamente moldadas pelas práticas humanas locais e, mais tarde, atravessadas pelas transformações ligadas à pecuária colonial. A chegada do gado ampliou pastagens, fragmentou corredores florestais e alterou regimes de sedimentos, reduzindo áreas de reprodução e refúgio para espécies sensíveis. Trilhas de gado e drenagens artificiais secaram brejos e simplificaram estruturas vegetacionais complexas. Ao mesmo tempo, sobrevivem bolsões de resistência, tesos convertidos em hortas comunitárias, fragmentos de mata nativa que funcionam como ilhas de refúgio, saberes tradicionais que orientam o manejo de várzeas e o plantio junto às margens. A coexistência entre destruição e resiliência abre espaço para estratégias de conservação integradas à cultura local, como restauração de manguezais e corredores ecológicos que reconectem áreas alagáveis, recuperação de práticas agrícolas híbridas, capazes de combinar pastoreio rotativo com proteção de nascentes, e reconhecimento dos direitos coletivos sobre territórios que permitem práticas sustentáveis. Políticas públicas e projetos de pesquisa que valorizem o conhecimento tradicional, monitorem espécies indicadoras e financiem alternativas econômicas, ecoturismo comunitário, agroecologia e manejo pesqueiro sustentável, podem frear perdas e restabelecer funções ecológicas. Preservar a biodiversidade do arquipélago é manter um patrimônio vivo que sustenta culturas, paisagens e ciclos hídricos. É tanto uma urgência ecológica quanto uma oportunidade de reinventar modos de vida que respeitem a complexidade desses ecossistemas. No arquipélago onde água, terra e gente tecem uma biodiversidade singular, os desafios ambientais contemporâneos, queimadas, erosão e mudanças climáticas, atuam como forças que comprimem um sistema já fragilizado por séculos de ocupação e pastoreio. Queimadas, muitas vezes iniciadas para abrir pastagens ou renovar pasto, não só eliminam a vegetação adaptada a ciclos de cheia e seca, mas também degradam o solo,
queimam bancos de sementes e alteram microhabitats essenciais para aves, caranguejos e peixes que usam as planícies alagadas como berçário. A perda da cobertura vegetal aumenta a suscetibilidade à erosão. Margens e tesos ficam à mercê das cheias, sedimentos são redistribuídos de forma desordenada, áreas de reprodução são soterradas e canais naturais se aprofundam, comprometendo a ciclagem de nutrientes e a capacidade do sistema de reter água. As mudanças climáticas ampliam esse quadro, alterando padrões de precipitação e marés, elevando a frequência de eventos extremos, aprofundando secas e enchentes fora de época e intensificando a intrusão salina que empobrece solos e reduz produtividade agrária. Essas pressões interagem em ciclos de retroalimentação. Solo erodido seca mais rápido e arde com maior facilidade. Incêndios liberam carbono que agrava o aquecimento. Eventos climáticos extremos potencializam perdas econômicas e empurram comunidades a práticas predatórias. Ainda assim, a paisagem guarda possibilidades de resistência. Fragmentos de mata, téus convertidos em hortas coletivas e saberes tradicionais mostram caminhos para mitigação e adaptação. Estratégias integradas combinam prevenção de queimadas, manejo de pastoreio rotativo e silvopastoril, restauração de mangues e corredores alagáveis, recuperação de nascentes e monitoramento participativo. Reconhecer direitos territoriais, financiar alternativas econômicas sustentáveis, ecoturismo comunitário, agroecologia, manejo pesqueiro regenerativo e articular ciência com saberes locais formam a base para que o arquipélago não apenas resista, mas recupere funções ecológicas essenciais e mantenha os modos de vida que dependem desse mosaico único. No arquipélago onde água, terra e gente já foram descritos como um mosaico frágil e resiliente, a economia atual orbita em torno de 3 eixos que se entrelaçam: turismo, pesca e produção local. O turismo traz renda e visibilidade, atraindo visitantes para praias, mangues e trilhas, mas também pressiona recursos hídricos, geração de resíduos e infraestrutura que nem sempre acompanha o fluxo sazonal. A pesca sustenta famílias há gerações, alimenta mercados locais e mantém saberes tradicionais, mas enfrenta sobrepesca, perda de berçários por erosão e alteração de ciclos hidrológicos, além de conflitos de uso entre comunidades e operadores externos. A produção local, hortas comunitárias, pequenos cultivos, criação manejada e artesanato, oferece diversidade econômica e segurança alimentar, ao mesmo tempo em que sofre com intrusão salina, solos empobrecidos por incêndios e limitações de acesso a mercados mais amplos. Essas atividades econômicas não existem isoladas. O declínio dos mangues e das planícies alagáveis diminui rejeitos de pesca e serviços ecossistêmicos que sustentam lavouras. A sazonalidade do turismo amplifica a vulnerabilidade financeira e estimula práticas predatórias em períodos de baixa. Cadeias curtas ainda carecem de processamento e certificação que valorizem produtos sustentáveis. O desafio é transformar pressões em oportunidades por meio de estratégias integradas: turismo comunitário de baixo impacto que remunere guardiões da natureza, manejo pesqueiro baseado em cotas locais e áreas de reprodução protegidas, agroecologia voltada à recuperação de solos e à resistência à salinidade, além de infraestrutura verde que evite erosão e retenha água. Investimentos em capacitação, logística de comercialização, microcrédito e certificações éticas podem conectar produtos locais a mercados justos. Governança participativa que reconheça direitos territoriais e combine ciência com saberes tradicionais é a chave para que turismo, pesca e produção local sejam motores de uma economia que restaure paisagens, assegure meios de vida e garanta que as futuras gerações herdem um arquipélago vivo e produtivo. Na Ilha do Marajó, as lendas e mitos não são apenas histórias para turistas. São mapas emocionais que conectam gente, água e terra num mesmo sopro. Entre relatos de carimbós ancestrais, boto cor-de-rosa que assume formas humanas e caiporas que protegem os campos alagados, existe uma forma de conhecimento prático que orientou pesca, plantio e convivência com as cheias por gerações. Hoje, esse repertório simbólico encontra-se em diálogo tenso com uma economia que gira em torno do turismo, da pesca e da produção local, atividades que trazem renda e identidade, mas também expõem fragilidades ambientais e sociais. As narrativas locais podem virar instrumentos poderosos para um futuro diferente. Tours interpretativos guiados por contadores de história que valorizem saberes tradicionais, calendários de pesca alinhados com tabus culturais e feiras onde mitos e produtos se misturam, agregando valor sem esvaziar o sentido original. Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas, a erosão de mangues e a sazonalidade do turismo pressionam os sistemas que sustentam essas memórias vivas. Projetos de agroecologia e manejo pesqueiro participativo ganham força quando combinados com reconexão cultural. Infraestrutura verde que contenha erosão e retenha água funciona melhor se instalada com o consentimento e o saber local. O futuro da ilha depende de transformar pressões em oportunidades, certificação de produtos que contem histórias, capacitação que traduza ofícios em rendimento justo e governança que una ciência e tradição. Se as lendas continuarem a ser praticadas, não apenas narradas, podem atuar como rede de proteção, um antídoto contra a dissipação cultural e colapso ecológico. Preservar mitos e reinventar práticas é, no Marajó, a rota mais plausível para garantir que as próximas gerações herdem um arquipélago vivo, produtivo e repleto de sentido. Obrigado por chegar até aqui.
Se você gostou deste mergulho na história da Ilha do Marajó, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com amigos que também amam história e natureza. Ative o sininho para não perder os próximos episódios e deixe nos comentários qual tópico você quer que eu aprofunde em um vídeo futuro. Não esqueça de conferir os vídeos relacionados que vão aparecer nos cards finais. Tem conteúdo exclusivo que complementa este episódio.